muito bom quando dá o meio do ano e você já leu um dos melhores livros que você já leu na sua vida inteira, não só do ano. Isso aqui, ó. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Charlie. Se você for novo por aqui, considere se inscrever, por favor. Se você for velho de casa, vai deixando seu like. Mas lembrando, todo mundo pode deixar o like porque é de graça e ajuda muito a compartilhar esse vídeo para ele chegar em mais pessoas. Vamos direto pro vídeo que eu quero muito falar disso aqui logo. Temporada de Caça é um livro do Stephen Graham Jones, foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side e tem tradução do Leandro Durazo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que belíssimo isso aqui. Olha isso aqui, que coisa linda. Dá uma pausa aqui antes de começar a falar do livro, só pra gente falar de como ele é lindo. Olha isso aqui. Coisa linda de Deus. Muito lindo. Isso aqui é muito lindo, gente. Isso aqui é muito lindo. Mas enfim, a história acompanha um grupo de jovens nativo-americanos, de jovens indígenas, que eles fizeram uma coisa muito ruim na juventude deles. Algo muito terrível. Eles fizeram uma espécie, como vou dizer assim, sem ficar muito grotesco, eles fizeram um massacre, uma chacina contra um grupo de cervos, né, dos bichinhos chifrudinhos Bambi, tipo Bambi. E agora coisas malignas vêm acontecendo com eles por causa disso, como se fosse uma retribuição por isso ter acontecido. E a gente acompanha a vingança sendo feita contra cada um deles. Isso não é um spoiler, essa é a proposta do livro. E foi assim, uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Eu tô completamente apaixonada por isso aqui. Me pegou de uma maneira. Eu esperava que eu fosse gostar, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Então vamos falar sobre ele. Mas primeiro eu quero falar sobre o Leandro Durazo, que é, né, o tradutor aqui. Antes do livro começar, tem uma nota da tradução onde o Leandro explica por que eles escolheram usar índio e tribo no livro e não nativo americano, né? Nativo, que é o termo utilizado nos Estados Unidos. E é bacana porque eles explicam que até uma coisa que se discute no livro e tal, mas é bacana porque o Leandro, ele estuda linguística, línguas indígenas aqui brasileiras. Eu acredito que brasileiras, não explica tanto aqui, mas então é legal que ele tenha essa autoridade. É lógico que qualquer tradutor pode fazer uma pesquisa, quem vai decidir isso é o editor, né? Ele que pode fazer a pesquisa também, mas é bacana essa escolha ter sido feita por alguém que tem um embasamento, porque eu acho que é importante. E eles escolhem tribo e índio, até porque os personagens aqui numa história, numa parte, discutem isso dentro do livro mesmo. Tem essa discussão dentro do livro. Os personagens adultos têm ali quase 40 anos e um adolescente pergunta pra eles, fala pra eles assim: não, agora não é índio que fala, é nativo ou aborígena e mais alguns termos lá. Ele fala: olha, isso aí é coisa de gente jovem. Eu cresci sendo índio, eu sou um índio, sempre fui um índio e é difícil mudar isso agora, não é uma preocupação que tem, e aí tem um pequeno debate sobre isso ali. E eu acho interessante pensar nisso porque o Stephen, ele é um nativo americano, inclusive ele é um nativo dos povos Blackfeet, que é um dos povos mostrado aqui. Então é uma coisa que parece vir de vivência, sabe? Eu me pergunto o quanto dele tem nessa fala dos personagens, o quanto que isso afetou a vida dele, essa questão das palavras, até porque, se eu não me engano, ele estuda literatura, então a palavra é uma coisa importante para ele, e eu fiquei pensando nisso. A obra toda é muito profunda nessas questões indígenas, tem muitas informações legais aqui sobre o povo, que acaba sendo mais interessante até do que assustador. Às vezes ele tá contando umas coisas super escabrosas, tenebrosas, assim, das lendas, mas você tem menos medo porque é tão interessante que você tá mais fascinado do que tudo, é tão curioso que o medo fica meio que de segundo plano, sabe? É assustador, mas é mais interessante. Mas falando de assustador, esse livro tem umas coisas bizarras, umas coisas assim que você quer sair da sua pele. Juro por Deus, vou até deixar o livro aqui. Teve um momento que eu queria fazer assim, ó. Abrir assim, sair de dentro de mim uma nova Charlie pra não ter lido aquilo, ou então pra poder ler de novo e vivenciar aquilo. Porque eu tava assim, eu tava fora de mim. Eu não sabia o que fazer, de tão nervoso que dava isso aqui, de tão que me afligia algumas coisas aqui. E até antes dele ficar realmente uma coisa mais grotesca, assim, vamos dizer, uma coisa mais slasher, né, um gore, ele já tava tão aterrorizante que eu tava
apavorado. Ele coloca muita digressão aqui também, uma coisa bem Stephen King, só que é quase sempre uma questão indígena. Então é interessante, sempre vai te trazer um conhecimento a mais sobre os Blackfeet, sobre algumas questões até do governo americano. Às vezes entra nos papos de basquete também. Eu não entendo nada de basquete, mas entra. Mas eu sinto que não é o tipo de digressão que você fica... Ai, volta logo pra história, mas você tá ali interessada no que o personagem tá falando, porque você quer conhecer melhor aqueles personagens, e é uma digressão que funciona muito bem. Eu acho que o ritmo disso aqui é uma loucura. Você começa quase como se fosse um slash, uma abertura de slasher, sabe? Então uma abertura potente já, que já te dá um soco, aí diminui e vai te apresentando, o livro vai ser sobre isso, tem essas questões, tem esse mistério, foi isso que aconteceu no passado. E aí vem loucura, correria, criança chorando, cachorro latindo de verdade, moto estralando, trem passando na linha, tiroteio, tiro pra cima, é uma loucura. É uma loucura, é o ápice do livro, é realmente, tipo, a construção até da narrativa é interessante porque não funciona tanto numa estrutura que a gente tá acostumado de 3 atos e tudo mais. Ela é bem dividida, ela tem praticamente 4 ou 5 partes. E essa segunda parte, ela é assim, foi a parte que mais me deixou assustada, que mais me perturbou e acelera tudo. Aí diminui depois de novo, dá uma reduzida. Mas aí você já tá acompanhando o perigo, você tá ali junto do perigo, ele tá ali espreitando e você tá do lado dele vendo, apavorando. E aí quando volta a loucura de novo, estralo de moto, aquela coisa toda, loucura, tiro pra cima, o lobo uivando, quando volta pra isso, você já tava meio que tenso ali, esperando alguma coisa acontecer, e acaba que o choque da segunda parte é mais efetivo, mas a terceira parte aqui, esse choque também é uma loucura. Vai acontecendo tanta coisa que você já sabe que vai acontecer, porque pelo ritmo você já entendeu o que vai acontecer, e mesmo assim é porrada, 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 e tem até uns momentos que os personagens ficam muito tempo só conversando, aí você quase que baixa a guarda e aí vem a porradeira de novo. É muito bom, isso é muito bom. Aí depois o ritmo já não baixa mais tanto, mas dá uma diminuída assim e tá ali na perseguição, mas ao mesmo tempo o perigo não tá tão ali, mas tá um perigo. E acaba do jeito mais lindo do mundo. Eu juro pra vocês, aqui tem coisas malditas, tem coisas aqui de perturbar a cabeça e deixar sem dormir. E tudo se conclui de uma maneira tão sensível, tão delicada, tão poética, é muito poético, que você tava ali desesperado, apavorado, e depois vem aquele sentimento de... Eu acabei de ler algo transformador. E te faz repensar todo o livro, te faz repensar coisas até na vida, sabe? Sobre... Sei lá, eu repensei muitas coisas depois disso aqui. Pra eu poder entrar nessa parte, eu vou dar leves spoilers. Na verdade, eu não vou dar nenhum spoiler, assim, de estragar a experiência nem nada. Mas eu vou comentar algumas coisas da trama que tem gente que é chato pra spoiler, vai falar, ah, você tá dando spoiler, não sei o quê. Mas não é, não vai estragar a experiência de ninguém. Mas se você quiser ficar por aqui, obrigada por ter assistido esse vídeo. Vai ler esse livro que... Eu preciso recomendar esse livro pra todo mundo agora. Se tornou um dos meus favoritos. Se eu não tivesse lido A Casa dos Espíritos esse ano, esse seria meu livro favorito. Então, por favor, vai ler. Deixa aqui seus comentários se você já leu esse livro, se você já leu outras coisas do Stephen Graham Jones. Vamos fazer uma campanha para Darkseid trazer mais coisas. E, por favor, deixe seu like. E vamos agora para os spoilers. A história vai acompanhando, né, cada um dos moços que fizeram, né, o ataque contra os servos. Mas também você vai acompanhando a servinha principal, a que foi alvo da crueldade maior. Você vai, boa parte do livro, na verdade o livro todo quase você tá com ela, só que tem uma coisa que ela tá fazendo, você tá ali, né, contra esses homens, mas você não consegue ficar contra a servinha, porque em momento nenhum o Stephen Graham Jones te coloca contra a serva, porque, sei lá, ela... Você entende de onde vem a dor dela? Ele humaniza muito, né? Humaniza. Ele dá um sentimento pra serva, que dentro da cultura indígena faz muito sentido. E você não consegue ficar contra ela, apesar de você sentir pelas pessoas morrendo, pelas coisas ruins que vão acontecendo. Tem uma coisa específica que você fica até... Isso soa meio injusto, mas ao mesmo tempo... Sabe, a luta da servinha, o que aconteceu com ela foi tão ruim que em momento nenhum ele passa pano pros moços, pros nativos, mas também
sei lá, eu acho importante isso pra maneira com que o livro é conduzido. E tem um horror nisso, sabe? Te colocar nessa posição de meio. Você não torce contra os caras, mas você entende muito bem. E, sabe, conversando toda com a questão do livro, das crenças indígenas e a maneira de lidar com a natureza, quem é você pra estar nessa posição de julgar, dessa posição de juiz, ainda mais se você tá completamente de fora da situação. Então tem uma questão sobre isso. E o livro fecha, né, de uma maneira bonita, como eu falei, trazendo toda essa questão de ciclos de violência, não só o que os nativos fizeram com esse grupo de cervo e com outros animais, né, que se tem o direito de caçar, mas também contra outros povos, outros grupos, outros povos nativos, e tem meio que um simbolismo pra isso, até por umas coisas que acontecem na história. Então te faz muito refletir que aquilo seguiria por vidas e vidas e vidas e só traria mais destruição, mais tristeza. Então alguém tem que colocar um ponto final naquilo, sabe? Porque não tem equilíbrio nisso, não tem balanço no que estava acontecendo. E é muito bonito o final, é muito bonito mesmo. É um dos livros mais perturbadores que eu já li e ao mesmo tempo uma das coisas mais bonitas, mais bem escritas, mais... Stephen Graham Jones é um gênio, ele manipula suas emoções do nojo, a tristeza, o horror. Ele brinca com você e no final você fica agradecido porque você teve uma experiência transformadora. Isso aqui é um livro maravilhoso. Eu quero ler outras coisas do Stephen Graham Jones. Eu tenho aqui My Heart's a Chainsaw, que eu quero muito ler. E eu que tava esperando sair aqui no Brasil até, mas eu vou ler minha edição em inglês mesmo, porque são 3 livros, eu acho. E eu tô apaixonado pela escrita do homem. Eu já ouvi muita gente falar, mas agora eu vivi, eu presenciei. E foi tudo. Se você quiser comprar temporada de caça, eu comprei numa promoção. E vai ter aí o Prime Day, né? A gente aproveita a promoção. Vou deixar o link aqui pra vocês da Amazon. Mas se você quiser comprar por outro lugar, se você quiser ler no Kindle em inglês, você vai aí e faz do seu jeitinho. Quiser ler o e-book em outras plataformas, você dá o seu jeito. Mas por favor, lê isso aqui. Mesmo se você tiver medo, isso aqui vai mais que isso. É maravilhoso. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura. Beijos.